O Brasil já soma quase 3 milhões de jovens obesos com idade entre 18 e 24 anos. E este índice piora ainda mais quando falamos de crianças e adolescentes. O Brasil é muito parecido com os Estados Unidos, tá? Então, os números dos Estados Unidos e da Europa divergem bastante e, infelizmente, o Brasil está mais com os números americanos. A gente tem em torno de 35 a 38% de adolescentes acima do peso, não só obesidade. Isso soma obesidade mais sobrepeso. É praticamente um terço. Mas quais os fatores que contribuem para essa situação? O que estamos fazendo com nossas crianças e jovens? Por incrível que pareça, estas respostas estão à nossa volta. Além de comer alimentos mais calóricos, gasta-se cada vez menos energia, as pessoas não fazem tanta atividade física quanto deveriam pelo que consomem. Cada vez mais o mercado bombardeia os jovens com informações de alimentos não saudáveis, o que dificulta muito esses jovens na hora de adotar uma alimentação mais saudável e eficaz. Os maus exemplos começam muitas vezes dentro da própria casa, onde os pais adotam alimentos não saudáveis que acabam refletindo nos próprios filhos. A gente tem de dado, de estudo, a gente sabe que quando um dos pais são obesos, essa criança tem 50% de chance de ser um adulto obeso. Se os dois pais são obesos, essa chance é de 80%, tá? E isso não é só pela parte genética, é pela questão de hábito e de comportamento familiar mesmo. O sobrepeso impacta em várias outras doenças no decorrer da vida desses jovens, como cardiopatia, diabetes, dores nos ossos, depressão, gordura no fígado. São algumas delas e com a chegada das férias, a situação pode piorar. E hoje a obesidade ainda não tem vários tratamentos, mas não tem uma cura completa. Por isso que tem cada vez mais pessoas obesas. E por quê? Porque não tem uma causa, são diversas causas. A gente fala que é multifatorial. Então tem sim uma parte de tendência genética, né? Aquilo lá que você sempre vê alguém falando, ah, mas fulano de tal come errado e não engorda. Então tem esse metabolismo aí de cada um. Mas tem muito do ambiente que a gente vive, que a gente fala que é um ambiente obesogênico. Então, o que fazer? A doutora Bruna nos apresenta algumas dicas. Incentivar mais tempo ao ar livre. A gente tem muito estudo mostrando que o tempo ao ar livre é bom, é benéfico, tá? Então não é só tirar da tela, só tirar do eletrônico. Não, é tirar do eletrônico e colocar em contato com a natureza. Isso é importante. A atividade física não é só a programada, aula de balé, aula de karatê, aula de futebol. Tem que ter sim a aula de alguma coisa que é a programada, mas essa atividade física de brincar, lúdica ao ar livre, também ajuda muito. Então tem que ser incentivado isso nas famílias.